Olá, quarto ano! E aí, como tem passado? Todos bem? Firme? Como nossas reta final, né? Já tá livre de português, estamos acabando as disciplinas devagarzinho. Parabéns, são guerreiros, tão firmes até agora e vamos continuar. Hoje nós vamos ter a aula de ciências, a nossa quarta aula da apostila 4. Eu sou a professora Adriana e nós vamos continuar na unidade 15. Nós vamos continuar falando sobre as cadeias alimentares. Nós vamos estudar hoje da página 269 até a 277. Nossa rotina: estudar cadeias alimentares, conhecer algumas consequências da interferência humana no equilíbrio do ecossistema. Vamos resolver juntos as atividades 2 e 3 da página 271 até a página 274 e vocês terão como tarefa as atividades 3 e 4 nas páginas 276 e 277. Dúvida, correção, vocês já estão acostumados, mandem para o professor de vocês. Bora lá começar? Hoje nós vamos falar das interferências humanas nas cadeias alimentares. Mas antes disso, vamos recordar o que nós estávamos estudando? Nós estudamos que os seres vivos precisam se alimentar, ter energia para viver. E dependendo da alimentação, eles entram numa classificação. Os herbívoros, que se alimentam de vegetais, os carnívoros, que se alimentam de outros seres vivos, e os onívoros, que se alimentam de vegetais e de outros seres vivos. Aí, nós continuamos estudando e vimos que tem uma cadeia alimentar no início dessa unidade. Como é formada a cadeia alimentar? Um ser vivo se alimenta de outro ser vivo? Sim, é essencial para o equilíbrio da natureza, tá? Foi feito dessa forma. Mas na cadeia alimentar, nós temos um ser vivo que não se alimenta de outro, ele produz o seu próprio alimento. Lembra disso? E aí, hein, João Henrique? Qual é o ser vivo que produz o seu alimento? Os vegetais. Os vegetais só precisam da luz solar e água. E ele produz, através da fotossíntese, o seu próprio alimento. Depois, então esse nós chamamos de produtores, é o início da cadeia. Depois disso vem os consumidores. Primeiro, o consumidor primário são os herbívoros que comem a plantinha. Consumidor secundário, terciário e assim até o final, até o topo, são os animais, os seres vivos que se alimentam dos outros seres vivos. Lembram das setinhas? As setinhas, a transferência de energias. E aí? Nós vamos hoje falar das interferências humanas nas cadeias alimentares. Quer dizer, o homem está interferindo muito? Já falamos também que sim. Está tendo muito desmatamento, está tendo muitas queimadas. O homem caça ilegalmente, acabando com o alimento natural de alguns animais silvestres. Isso é uma interferência humana, tá? E olha, em uma cadeia alimentar, os nutrientes e a energia são transferidos de um ser vivo para o outro. Por meio dela, o equilíbrio entre as populações de produtores e consumidores é mantido. Então, esse equilíbrio é essencial. Mas o homem está interferindo com o desmatamento, poluição, queimadas, caça predatória, tráfico de animais. Lembram que vocês, quem já estava no município de Barretos, já estudou o ano passado, no terceiro ano, falava sobre o tráfico de alguns animais. Isso é ilegal. O que é o tráfico? É tirar o animal da natureza e vender de forma ilegal. Está tirando do habitat, tá? Esses animais, vocês estudaram, ou eles morrem no meio de transporte, que são muito precários, ou muitas vezes eles não se adaptam para os lugares que eles foram levados. Então, isso daqui
tráfico de animais, vocês já estudaram. E também tem a introdução de espécies invasoras. Através do tráfico, como nós falamos, é tirar o animal do habitat natural dele, vender, leva para outros lugares. O que está fazendo? Aquele animalzinho que era acostumado naquela região está sendo colocado em outra, que não fazia parte dele. É correto isso? Lembra das aulas de geografia que a gente vê que existe mudança de temperaturas, existe mudança também, nós já vimos em ciência que cada local tem um tipo de alimento. Então, tirar um animalzinho de um lugar e levar para outro está sendo o quê? Introduzindo, colocando espécies invasoras. Eles vão ser os invasores naquele lugar. O exemplo que veio nessa imagem, olha, poluição, olha o cardume, olha quantos peixes mortos por causa da poluição nos rios. Quem provoca a poluição? É o ser humano, é o homem. E aqui nessa sala, ai que lindo, professora, que sala chique, chique, né, gente? Mas é correto esses enfeites? Isso daqui foi a caça de animais somente para colocar como enfeite. E isso está atrapalhando. Agora nós vamos falar um exemplo, nós temos 2 exemplos aqui. O primeiro vai ser sobre os ataques de tubarão em Recife. Tudo isso que nós falamos no início. Será que os tubarões estão atacando surfistas ou as pessoas que estão nadando no mar porque eles querem comer a gente? Esse texto vocês vão ler em casa, a professora vai explicar. Olha aqui as imagens. Aqui nós temos 2 espécies de tubarão, tá? Olha, em volta, peixinhos. Muitas vezes esse é o alimento natural desses tubarões. Mas, professora, então por que ele está atacando? Nesse texto está falando, entenda por que surfistas e banhistas estão na mira desses peixes. Em Recife, Recife é uma cidade lá do Nordeste, tá? Que é banhada, olha aqui, ó, no oceano. Foi construído um porto, o Porto de Suape. Porto é o lugar onde os navios chegam, tá? E tem lugar para desembarcar as suas mercadorias. Quando construíram aqui em Recife o Porto de Suape, tá? Ó, Recife, a cidade está aqui, nessa região foi construído o Porto de Suape. Eles tiveram, foi destruído muitos rios, manguezais. Então, lugares naturais que não tinha a ação do homem, foi destruído para a construção desse porto. Se teve a invasão do homem, né, mexeu na natureza, prejudicou? Sim. Na hora, o manguezal tem muitas espécies que vivem. Manguezal é um lugar que tem muita árvore, tá? Muitas raízes com água. Tem muitas espécies, seres vivos ali dentro. Foi destruído. Acabou com essas espécies? Naquele local, sim. E os rios que foram modificados para construir esse porto? Mudou também com a natureza, com todos os seres vivos que haviam ali? Sim. E com isso, pode ter acabado com a alimentação desses tubarões. Eles não estão achando mais alimentos. Os cientistas levantam 2 hipóteses que ainda não foram comprovadas. Por que que nessa região está tendo muito ataque de tubarão? Estuda, ainda não é afirmativo. Primeiro, a primeira é que por terem dificuldade para encontrar a comida, tá? Porque foi modificado o ambiente, os tubarões possam estar atacando as pessoas como uma nova opção de alimento. Eles estão com fome, eles vão querer comer. A segunda hipótese sugere que os tubarões atacam o ser humano porque o confundem com suas presas. Quais são as presas do tubarão? Peixes grandes, tartarugas marinhas, raias, focas. Então, esses seres
que estão dentro dos oceanos maiores é o que o tubarão costuma se alimentar. Nunca, antes não havia esses ataques. E uma coisa, por que os cientistas estão estudando essas hipóteses? Porque já foi visto que em muitos outros locais, tubarões e seres humanos convivem harmoniosamente. Pois é, quando o meio ambiente não sofre agressões e está equilibrado, os ataques não acontecem. Existe, professora, lugar que o homem pode nadar junto com o tubarão? Sim. Os tubarões não atacam. Quer dizer, nós, seres humanos, somos alimentos naturais dos tubarões? Não. Eles estão atacando porque, hipótese, ou eles estão com muita fome e não acham alimento, ou porque na hora que eles veem assim a sombra da pessoa nadando lá em cima, eles estão confundindo com o alimento natural dele, as presas. Deu para entender? Então nós vamos agora para a atividade. Responda as questões sobre o texto. Qual foi a interferência do ser humano no ecossistema? O que o ser humano fez que mudou o ecossistema, que mexeu com a vida naqueles rios para os tubarões atacar? A interferência humana no habitat dos tubarões foi a construção do Porto do Suape. 2. Quais as consequências essas interferências humanas podem ter trazido aos tubarões? Quer dizer, nós estamos vendo, provavelmente ele não está encontrando seu alimento. Então, com a construção do porto, houve uma redução na quantidade de animais que serviam de alimento aos tubarões. Quando falta alimento no seu território, ele migra para outros na busca do alimento. Quer dizer, ele muda para outro lugar atrás de alimento. E aqui, pessoal, olha lá, como que os tubarões enxergam? O tubarão está nadando lá dentro da água, né? Lá no fundão. As presas dele, tartaruga, leão marinho, são alguns dos alimentos. Mas se tiver um banhista, olha aqui a prancha com os bracinhos da pessoa, ele está vendo por baixo só a sombra. Ele pode se confundir? Acontece. E aí pode ter o ataque também. Entendido? Exercício 3. O manguezal é um ecossistema muito importante, pois abriga uma diversidade de espécies vegetais e animais. É considerado o berçário da vida marinha, uma vez que muitos animais se reproduzem e criam seus filhotes nesses locais. Além disso, é fonte de alimentação para uma grande variedade de animais, como ostras, mexilhões, caranguejos, insetos, aves, peixes, cobra, jacaré, golfinho, tubarão, peixe e bois marinhos, guaxinins, saguis, entre outros. Gente, só para entender, vocês estão vendo essa imagem aqui? Percebe que tem um barquinho aqui com uma pessoa? Essa área onde tem essas árvores, olha, elas nascem dentro desse rio. Então, elas ficam, as copas delas, as folhas, estão bem rente à água. Normalmente, o ser humano fica difícil de entrar nesse local. E, por ser bem protegido, olha, está bem fechadinho, muitas espécies se escondem aqui dentro da água. Espécies naturais, né, dos rios, espécies aquáticas, se escondem aqui dentro para ter os filhotes, tá? Acontece dali eles conseguirem os seus alimentos naturais que também vivem ali. Então, isso daqui é a imagem de um manguezal, tá? Aqui dentro, as espécies estão protegidas, estão naturais. Olha embaixo do manguezal, olha embaixo da água, assim, ó, das copas dessas árvores. Embaixo tem as raízes das árvores e também vários seres vivos, né, aquáticos. Analisando o que foi falado aqui, olhando, agora que vocês entenderam a imagem, está correto dizer
que a destruição do manguezal altera o equilíbrio ecológico do ambiente marinho? Justifique a sua resposta. Quer dizer, se eu destruir, alterar, mexer aqui, vai mexer no ecossistema, onde os animais, alguns peixes estão pondo seus filhotes, onde tem um alimento natural? Lógico, né, pessoal? Sim, a destruição do manguezal altera o equilíbrio do ambiente marinho, uma vez que muitos animais desse ecossistema se alimentam e se reproduzem nessa região, tá? Então, ali é uma região natural. Lembra que nós já estudamos? Onde o homem não pôs a mão, é o natural. É um ecossistema localizado em regiões litorâneas, com um ambiente formado por uma água salobra, quer dizer, com barro, resultante do encontro da água doce com a do mar, o que torna esse lugar um espaço sensível ao equilíbrio entre esses dois cursos de água. O que nós estamos falando aqui? É o lugar que tem os manguezais, certo? Agora, o texto 2, o outro exemplo que a gente ia fazer, falando sobre o mico, uma espécie invasora. Primeiro texto, nós vimos o que acontece quando a natureza é modificada pelo homem. Deu o exemplo dos tubarões. E agora esse exemplo está falando que o mico é uma espécie dos primatas, dos macacos, quando ela é invasora, quer dizer, quando ele está numa região que não é dele. Esse texto vai falar sobre o mico-estrela. O mico-estrela, esse primata, esse macaquinho pequenininho, ele é arborícola. Por quê? Porque ele vive em árvores. Ele é da região sudeste. Tá? Desculpa, pessoal, a professora também falhou. Ele é da região nordeste, tá? Lá, lembra aquela parte do mapa mais aberto, lá em cima do Brasil? Ele é desta região. Ele se alimenta de muitas coisas, de frutos, insetos, néctar de plantas, flores, sementes, fungos. Ele também se alimenta de ovos e de pequenos vertebrados. Então, olha, ele não vai passar fome fácil, certo? Ele consegue se virar. Mas, apesar dele ser da Caatinga, lá no Nordeste, começaram a caçar esse animal na natureza e vender nas rodovias, como se fosse um animal de estimação. Se ele está na floresta, ele é um animal silvestre. Mas o homem foi lá e começou a caçar, prender esses animaizinhos e vender. Pessoas que compraram o mico-estrela levaram para outras regiões do Brasil, principalmente para o sudeste, que é onde está o estado de São Paulo, e para o sul, aquela ponta, aquela parte mais baixa do nosso país. Vocês acham que deu certo? Primeiro, tirar o animalzinho que estava acostumado no seu habitat, com a alimentação dele, a família dele, prenderam, ele era livre, prenderam esse animal e transportaram para outras regiões. Houve a mudança do clima, certo? Houve a mudança do comportamento. Se ele era livre, ele estava preso. Vocês gostariam? Nenhum animal quer isso. Aconteceu desses animais ficarem nervosos, irritados, agressivos. Muitas famílias que compraram não quiseram e abandonaram os micos nas matas do Sudeste e do Sul. Um exemplo é que, principalmente na região Sudeste, ele cresceu demais, ele encontrou com outros micos que estavam espalhados e formaram outras famílias. Mas ele não era daquela região. Ele começou a disputar alimento com outras espécies dos primatas. Aqui fala o mico-leão dourado, que é da nossa região. Só que o mico-leão dourado
não teve a mesma capacidade que ele está perdendo nessa disputa por alimento. Cresceu bastante a população do mico-estrela na nossa região e o mico-leão dourado, que era daqui, está correndo risco de extinção. Estão morrendo, quase acabando com essa espécie. Então, olha o que o homem fez. Caçou o animalzinho na floresta, prendeu, levou para um lugar que não era dele, aí, em vez de cuidar, soltou. Esses animaizinhos cresceram, construíram família, teve filhotes. Só que está destruindo uma outra espécie. Por quê? Precisa se alimentar. Ele tem culpa? Não. Ele tem que se alimentar, ele vai buscar comida. Só que o outro, que era dessa região, não está conseguindo. Então, olha o que o homem fez com isso, tá? Animais silvestres não devem ser comercializados, muito menos retirados do seu habitat natural. O mico-estrela, o mico-leão dourado, são animais silvestres, tá? Atividade 3. Escreva se o animal é uma espécie invasora. Lembra? Invasora, quando tira do lugar que ele nasceu, que ele é natural, e leva para uma região que não existia aquela espécie. Então, escreva se é invasora ou se é uma espécie nativa. Nativa é que nasceu, que é daquela região. De acordo com a região que se encontra. Nós vamos falar sobre o mico-estrela, que é o que tem no texto, no Nordeste. Ele era uma espécie invasora ou ele era uma espécie nativa? Lá na Caatinga do Nordeste, o mico-estrela não era de lá? Não foi lá que começaram a caçar? Então, lá ele era uma espécie nativa. Quando ele veio para o Sudeste, trouxeram para o Sudeste, ele não era daqui. Então, ele passou a ser uma espécie invasora. Quando levaram ele para o Sul, ele também não era lá do Sul. Então, lá também ele virou uma espécie invasora. Por que o mico-estrela é considerado uma espécie invasora? Falamos tantas vezes, não é? Ele não era daquela região. Ele foi levado para aquela região. O mico-estrela, nas regiões Sudeste e Sul, é considerado uma espécie invasora, pois não pertence naturalmente àquele ambiente e compete com as espécies nativas. Ele tem que competir para a sobrevivência. Exercício 3. De que maneira o mico-estrela foi introduzido nas regiões Sul e Sudeste? Olha, aqui nós temos uma imagem, olha que triste. Tem vários micos presos na gaiola. Isso é triste, gente. Mas de que maneira o mico foi introduzido, quer dizer, foi colocado na região Sul e Sudeste? Por meio do tráfico de animais, que era realizado nas estradas da região Nordeste. 4. Por que a população de mico-estrela teve um aumento tão grande? As pessoas que o adquiriam acabaram soltando-os na natureza, ou mesmo nas cidades, porque muitos se tornaram agressivos e fora do seu habitat natural. Como esses animais se adaptaram ao novo ambiente, eles se reproduziram. Quer dizer, foram soltos de qualquer jeito, com muita irresponsabilidade, mas eles conseguiram se virar, prejudicando uma outra espécie. Exercício 5. Uma espécie invasora traz ameaça ao equilíbrio do ambiente. Por quê? A espécie, quando ela é colocada no lugar que não é dela, traz ameaça ao equilíbrio, vai mudar como era a natureza ali, os seres vivos ali? Uma espécie invasora ameaça o equilíbrio do ambiente. Sim, pois compete com as espécies nativas por abrigo e alimentos, trazendo riscos à biodiversidade do local. Explique por que não se deve comprar animais silvestres. Falamos muito disso. Porque a retirada deles do ambiente natural para serem comercializados provoca uma alteração no equilíbrio das cadeias alimentares,
Além disso, as espécies introduzidas em outro ambiente podem tornar-se invasoras, comprometendo a sobrevivência de outros seres vivos. Quer dizer, traz vários transtornos e compromete a natureza em geral. Olha uma imagem, isso daqui eu gosto muito. Imagina se ao invés das gaiolas com aqueles passarinhos bonitos cantando, fôssemos nós que estivéssemos presos, engaiolados. Olha, o passarinho lindo, escutando, ele está escutando um canto, ele não sabe o que o homem está falando. E ele pensa, se está cantando, é porque está feliz. Será que os passarinhos são felizes presos? A gente entende o que ele está falando? Se fôssemos nós, estaria ali, ó, socorro, ajuda, me tirem daqui. Mas o passarinho está achando que, ele está cantando, ele não entende. Então, se imagina, se coloca no lugar de um animal preso. Não prenda animais em gaiolas. Você pode vê-los e ouvir o seu canto na natureza. Chegou a hora da tarefa, exercícios 3 e 4, página 276 e 277. 2 exercícios, hein? O número 3, no Brasil existem 17 espécies de serpentes, que são muito importantes para a agricultura. São as cobras malacófagas, assim chamadas porque se alimentam de moluscos. Uma dessas é a comilesma. Uma cobra dessas, ela é chamada de comilesma. E que, como o próprio nome diz, se alimenta de lesmas, moluscos terrestres, considerado uma das principais pragas do feijão. Mas a comilesma também tem seus predadores. E o gavião é um deles. Então, lembram da nossa cadeia? Tá? Tem ali os moluscos, né? As lesmas que se alimentam de vegetais. Acabam as plantações, nesse caso, plantação de feijão. Essa cobra, a comilesma, ela come esses moluscos. Então, ela faz bem? Sim, ela é essencial na natureza. Só que existe o gavião, que come essa cobra também. Ó, tá? Aqui tem imagem da comilesma e aqui tem imagem aqui da lesma, né? Aquele bichinho gosmento e que ataca as plantações de feijão. Letra A. Tem que fazer no caderno, não tem linhas na apostila para responder. Explique por que a comilesma é um animal importante para a agricultura. Foi falado aqui. Quem não lembra, lê de novo e coloca no caderno. Letra B. Represente por meio de esquemas relações alimentares entre a lesma, comilesma, o feijão e o gavião. Então, nós temos aqui o produtor, o consumidor primário e os consumidores secundário e terciários. Letra B, façam na apostila. Lembra que sempre começa pelo produtor. Depois vem o herbívoro e depois os carnívoros. Número 4, o quinguio ou peixinho dourado. É um dos peixes de aquário mais conhecidos do mundo. Geralmente, ele está sozinho. Ele é originário da China. O peixinho dourado espalhou-se por várias partes do mundo por meio do aquarismo, que é a criação de peixes, de plantas, peixes e outros organismos aquáticos em aquário. Estão prendendo também o peixinho. No entanto, por diferentes razões, muitas pessoas desistem de cuidar de seus aquários e acabam soltando essa e outras espécies em lagos, lagoas, rios e córregos. De acordo com o que aprendeu, responda. Lembra tudo que nós estamos estudando nessa unidade. Responda. Vou responder onde? No caderno. Letra A. Por que as pessoas não devem soltar peixes de aquário na natureza? Lembra do exemplo do mico-estrela? Tá? Pensem como se fossem os peixinhos. Letra B.
Escreva uma atitude a ser tomada com os peixes ornamentais quando é preciso se desfazer de um aquário. Peixes ornamentais são esses peixinhos que as pessoas têm em aquário só para enfeite, tá? Se eu não posso mais ter esse aquário, eu vou jogar esse peixinho em qualquer lugar? O que eu tenho que fazer? É uma resposta pessoal e a gente quer ver o que vocês aprenderam, tá bom? No caderno. Nós acabamos por aqui e espero vocês na próxima semana, tá? Fiquem todos com Deus e até a semana que vem.